Comentário ao Salmo 110. Ele vai levar a segunda parte do capítulo 7 a comentar a outra passagem bíblica onde aparece o nome Melquisedeque e o sacerdócio de Melquisedeque. Nós não temos nenhuma coisa contra ritos, contra vestes litúrgicas, símbolos litúrgicos, nada disso. A ceia eucarística é a comunhão, é a expressão da comunhão, e que nós somos família, todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Às vezes as pessoas acham que a gente diz coisas que a gente não diz. Coisas têm que ser ditas, porque que a gente serve a Escritura, ninguém está aqui para enfeitar nem para facilitar a vida de ninguém. A única coisa que a gente facilita é a compreensão do texto bíblico, mas o texto bíblico não é fácil. Quando a gente leva a sério, tem que mudar de vida, não é? Então, é isso que se está dizendo. Se é ceia eucarística, é uma ceia de comunhão, tem que ter, o principal é esse aspecto de ceia e de comunhão, de refeição em família, certo? Bom, comentário do Salmo 110, ao Salmo 110. Então, ele diz que, o Salmo 110 diz, tu és sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Então, obviamente, o Salmo 110 não é, essa palavra não é dita a Melquisedeque, mas a alguém, dizendo, para esse alguém, tu és sacerdote para sempre, para a eternidade, um sacerdócio espiritual, segundo a maneira de ser mesmo de Melquisedeque, né? Do jeito que Melquisedeque é sacerdote. Então, a primeira coisa é essa, é para a eternidade, não haverá sucessão aqui, eu não deixo isso para alguém, não é? Não é algo que termina com a morte. Por isso que o de Cristo não terminou com a morte. A morte foi o ápice da oferta de vida e na ressurreição é isso que ele exerce, não é? Então, o termo tax em grego, hoje a gente diz tax, né, pedindo o táxi, mas taxis é um termo grego que tanto significa um grupo que se pertence. Uma ordem é traduzido por ordem, mas no sentido de latim, de ordem. Ordem dos advogados do Brasil, OAB, não é? Então, ordem, quer dizer, o grupo daquelas pessoas que são reconhecidas como advogados. Então, quando diz a pessoa recebeu o sacramento da ordem, aí a pessoa pensa que pode dar ordem em alguém. Mas o que acontece é que a pessoa foi colocada dentro da ordem, ou seja, dentro do grupo, foi colocada dentro do grupo dos presbíteros. Não é para dar ordem a ninguém, não. A ordem quer dizer o grupo, a classificação. Então, do jeito que um advogado faz aquele teste e é colocado dentro da ordem dos advogados, dentro do grupo dos advogados aqui do Brasil, o que recebeu o sacramento é colocado dentro do grupo dos presbíteros. Não tem que dar ordem em ninguém, não. Certo? Não estou dizendo porque eu já ouvi. Eu só partilho coisa que eu só não digo o nome do santo, só digo o milagre. Certo? Então é uma classificação, é a maneira, é o estilo, é a espécie, é o tipo, não é? Então ele vai fazer uma comparação entre a ordem de Arão, que é a ordem do levita, porque Arão é o primeiro sumo sacerdote, e a ordem de Melquisedeque. Certo? Ele vai fazer essa comparação. Aí ele vai, o sacerdote novo é o sacerdócio de Jesus, que ele vai dizer assim: além de ser da maneira que é o sacerdócio de Melquisedeque, quer dizer, é o sacerdócio espiritual, que não usa animais como sacrifício, mas a doação é da própria vida, não é? Da própria existência, em tudo que ele viveu, em tudo que ele fez. Então, ele vai dizer, é um sacerdócio exclusivo. Melquisedeque era só para dar uma ideia do que vinha pela frente. Mas o que acontece com Jesus é só com ele, nem com Melquisedeque. Com ninguém. Ele usa uma palavra grega, a parábatos, que quer dizer ao lado
ao lado de quem não se pode caminhar. Quer dizer, ninguém pode estar em pé de igualdade com ele, ninguém pode ser. O que acontece com Jesus é só com Jesus, não acontece com Melquisedeque, não acontece com ninguém. Por quê? Porque ele é o único mediador. Ele é o mediador por excelência, ele é o único que existe. É ele que tem essa proximidade com o Pai e essa proximidade conosco ao mesmo tempo. Ninguém mais aconteceu isso. Nem com Melquisedeque, nem com ninguém. Certo? Então ele é exclusivo, ele é de um só. E por isso nós participamos desse sacerdócio no seguimento de Jesus, quando o seguimos. Como membros, mas não em si mesmo. Então por isso que não estamos lutando para ser, já somos. O sacerdócio levita, o sacerdócio da linhagem de Arão, é deficiente, não levou à perfeição. O que o sacerdócio existia para levar à perfeição. A perfeição não no sentido da virtude, mas para levar à plena evolução, ao complemento, ao desenvolvimento pleno. Então, o ritual de consagração dos sacerdotes chamava perfeição. Então, em vez de dizer assim, Carlos Henrique vai ser consagrado ou ordenado sacerdote. Se fosse no ambiente bíblico, diria Carlos Henrique vai ser aperfeiçoado sacerdote. O que era aperfeiçoado? Completado sacerdote. Então, quer dizer que tinha alguma coisa que faltava nele, que para ser sacerdote ia ser completado. O que faltava? No caso dele, ele tem toda a dimensão humana dessa realidade, desse mundo e tal. O que falta? Falta a parte de Deus. Aí ele teria que receber uma unção, num rito com óleo, recebia essa unção, e com essa unção ele se acreditava, recebia o Espírito Santo, que era a dimensão espiritual. Aí ele ficava mediador, porque aí ele ficava a parte espiritual, que vem da unção, e a parte humana que ele já tem, Então é bom que saiba disso. Então ele dizia aperfeiçoado, ele vai ser aperfeiçoado, vai ser completado, vai ser dado a ele aquilo que falta a ele para ser mediador. Porque para ser mediador tem que estar entre as duas esferas, ele só tem uma. Ele só está na esfera da criatura, só está na esfera do humano, da realidade deste mundo. Falta completar com a outra parte. Mediador está no meio. Então é alguém que tem uma comunicação com aquilo lá. Mediador é a pessoa que está aqui e comunica, fica bem no meio da estrada, numa porta. O profeta, ele pensava numa brecha feita no muro, um buraco no muro. Em vez de um véu, ele pensava num muro. E aí o profeta ficava nesse buraco do muro. Ele tanto comunicava com quem estava do lado de cá do muro, como quem estava do lado de lá do muro. Era assim que se explicava o exercício do profeta. Né? Aquele que está no meio, nem em cima do muro, é no buraco que foi cavado no muro, para que ele possa estar ao mesmo tempo aqui e lá. Participar dessa realidade aqui e da de lá. Tem a comunicação entre as duas partes. Então, faltava ao levita, da família de Arão, esse complemento com a realidade espiritual para poder estar no meio. Então era dito, fulano foi aperfeiçoado, foi dado a ele o que faltava para ele estar bem no meio, para ele ser mediador. Era um dom, recebia um dom, que vinha de Deus. Deus tinha que dar, por isso que ninguém podia exigir. Então, por estar no meio, ele representava os daqui e os de lá. Então ele tanto representava Deus, como ele representa perante nós, como nos representava perante Deus. Então a função do sacerdote é aproximar, que eu disse que o rito se chama aproximar, o verbo proseromai, ou carabe em hebraico, proseromai em grego. Quer dizer, aproximar. Qual é o pecado do sacerdote? Que o sacerdote, qual é o pecado dele? Afastar. Afastar é o pecado do sacerdote. A função dele, aproximar o povo de Deus. Pecado, afastar o povo de Deus. Esse aqui é grave. Para que existe sacerdote? Para ficar com a batina bonita? Não, para aproximar o povo de Deus e Deus do povo. Ele é representante de Deus aqui e é representante do povo perante Deus. É essa a função do sacerdote. Então, por isso que essa função mesmo só pode ser exercida por Jesus, porque ele que tem proximidade com Deus, proximidade conosco. Sim. Essa missão aí, agora eu me pergunto, assim,
Para quem é professor, isso é chocante, porque eu vou te dizer uma coisa, o que está sendo dito para esses padres novos, para eles pararem com o abuso de poder? Bom, eu sei o que eu digo, eu não sei o que os outros dizem, mas quem é meu aluno sabe exatamente qual é a minha postura, é essa mesma aqui, eu sou uma pessoa livre, eu digo isso aqui em qualquer lugar do planeta, para qualquer pessoa, tanto que as minhas coisas são gravadas, né? Tudo é gravado, tudo é público. Se um dia alguém se chatear com o que eu digo, sabe exatamente com o que foi que eu disse, porque fica tudo gravado. Quando foram prender Jesus e começaram a perguntar o que você anda dizendo por aí, ele disse, eu nunca disse nada escondido. Pergunta para quem ouviu, porque eu falava para todo mundo, para a multidão, a mesma coisa sou eu. Então só posso garantir do que eu digo. Nas minhas aulas de Bíblia, ninguém é orientado a ter um tipo de postura assim. Agora, às vezes não é nem falta de formação, não. Às vezes é falta de caráter. Então as pessoas buscam as igrejas para subir na vida, para ascensão social, e aí faz esse tipo de coisa. Então, às vezes, o problema não é tanto o que eles aprendem ou não aprendem, é que caráter eles têm. Por isso que deveria ser bem discernido se o candidato realmente é uma pessoa, que eu não acredito que alguém consiga enganar durante 8 anos, porque são 8 anos de formação. Eu não acredito que a pessoa finja durante 8 anos com pessoas convivendo e ninguém descubra, porque eu acho que fecham os olhos para algumas coisas. 8 anos convivendo, uma pessoa 8 anos convivendo comigo, eu não desconfio que ela é uma mau caráter, eu acho difícil. Que é convivência diária. O bom da carta aos Hebreus é que não tem jeito de não lavar a roupa suja. Mas veja, então é uma questão, o que está aqui é, se leva a sério isso aqui, a postura de quem vai receber um sacramento para radicalizar uma função que é de todo cristão, porque se a pessoa recebe um sacramento da ordem, se ela recebe como missão da igreja, o presbitério se torna presbítero, é porque ela vai enfatizar essa função do cristão, que é de ser sacerdote. Ela vai privilegiar isso, ela vai dedicar a vida dela a isso. É isso que acontece, certo? Então não sou contra o ministério, não, Deus me livre, mesmo porque eu entendo ministério no sentido da palavra, que é serviço. É ser servo, ser escravo. Então eu não sou contra ninguém ser escravo do povo, não, sou a favor, certo? Então, mas o que vai dizer, eu radicalizo no meu ministério, na minha vida, aquilo que é função de todos. Então eu levo a sério isso mais do que os outros. De mim será cobrado isso mais do que os outros. É isso que é presbítero. Então é bom tomar cuidado, sabe? Então é isso. O ministério é fundante, é um ministério fundante da comunidade. Ele organiza a comunidade em torno dos sacramentos e mantém a comunidade coesa, deveria ensinar a palavra de Deus para a comunidade. Não é? Exorta para a vida de santidade, aconselha, acompanha, pastoreia. Meu Deus do céu, se eu vou ser contra isso? Nunca, não sou doida. O que eu estou dizendo é que isso é sério. Então, como diria a carta aos Hebreus, conforme a lei, a situação é grave. Porque está se prontificando uma coisa gravíssima. Então, tem que levar isso a sério. Então, não é uma forma de ganhar dinheiro, nem de ter carro importado 0 quilômetro, não. É servir o povo. Se for mau caráter, tem que ajustar-se com Deus. E para isso também tem autoridade na igreja. Eu acho que quando a coisa... pelo menos nós temos aí o Papa Francisco, não é? Então, acho que as pessoas também não se sentem confortáveis mais para... Pelo menos ela é mais visada agora. Né? Então todo mundo está de olho. E é simples, para o povo eu digo o seguinte, o padre é um servo de vocês, vocês são o patrão, ele é o empregado. É assim que funciona. O povo é o patrão, o padre é o empregado. Você pode demitir o funcionário, não prestou, demite. Porque o problema é que o povo fica
Não, não é ovelha, é aquele cachorro que está debaixo da mesa, que você chuta e grunhe e continua lá e recebendo o chute. Isso, certo? Então, o padre é um ministro, é um servo, é um funcionário da comunidade. Engraçado que na hora que o padre é transferido, todo mundo se movimenta e faz uma abaixo-assinado. Na hora que o padre faz um erro clamoroso, ninguém faz uma confusão. Padres são substituídos, são transferidos. A comunidade toda não. Então, vocês não sabem, é o papel de vocês, infelizmente, certo? Não estou instigando a revolta, não. Estou dizendo que exige autoridade, exige denúncia, exige indignação, né? A pessoa não cumpre o que prometeu, porque a única coisa que se promete num rito de ordenação é obediência. É a única coisa que se promete. Alguém poderia tomar a palavra na hora da homilia? Foi uma homilia? Olha, eu acho que depende muito das pessoas. Pessoas simples às vezes são mais espontâneas, sabe? Um padre estava lá enrolando a homilia num dia de domingo, e aí disse, pois é, falou 3 bobagens terríveis que eu fiquei com dor no ouvido, 3 besteiras, né? Se justificando, falando de si, não do evangelho, e disse, porra, agora vamos professar nossa fé. Uma senhorinha lá no meio da igreja, pobrezinha, disse assim, não, padre, explique o evangelho. Não, é não sei o que, já expliquei. Explicou não, o senhor falou de uma coisa aí sua, explique exatamente o texto do evangelho. Aí ele, bom, nós vamos fazer aqui rápido. Ele disse, não, é domingo, domingo é missa de domingo, o padre tem que explicar o evangelho. Explique aí para nós o que está escrito aí. Aí ele voltou assim, mesmo para a Bíblia, assim, não lembrava nem o que tinha lido. Hã? Eu vi, eu só fiz assim, ó. Eu afundei no banco da igreja para dizer, não estou aqui, não tenho nada a ver com isso. E fiquei só dizendo, vai lá. Ela bem pobrezinha, ela disse, não, padre, eu quero uma explicação, sempre tive dúvida nessa passagem. Explique isso aí que o senhor leu, explica aí para nós, que nós queremos saber. Hã? É um direito. Aí eu disse, viva o povo simples, gente, viva o povo simples, com toda a espontaneidade. O senhor está aqui para explicar, explica aí para nós como é que é. Bora, vai, claro. Foi lá dizer outras besteiras, mas pelo menos foi. Não, gente, às vezes pessoas pensam essa coisa que eu tenho. Gente, por favor, às vezes pessoas pensam que eu tenho essas coisas com a homilia. Eu não quero ouvir uma aula de Bíblia na igreja. Eu quero que o padre pega o texto bíblico, lido, orado com o texto bíblico, fazer o seu devocional com o texto bíblico, tido aquilo como alimento, ter se alimentado primeiro, depois vai lá e alimente as pessoas. Eu vou para a igreja para sair dali alimentada com a explicação. Não é para ter uma aula de Bíblia, não. Para ser exortada a permanecer fiel. Certo? Então não quero ouvir no grego o que se diz, no hebraico se diz, não quero ouvir não, eu estou lá como uma pessoa qualquer que fui ali pegar, estou faminta e sedenta e quero ser alimentada da palavra de Deus. É isso que eu quero, certo? E é isso que não acontece. É difícil, e não é por causa do QI do padre não, é por causa do compromisso do padre com aquela palavra ali. Então, veja lá, o sacerdócio levita não levava a perfeição, não cumpria o objetivo, porque ele não levava as pessoas a esse encontro, não conseguia aproximar. Por quê? Porque a pessoa ia lá, entregava o animal era sacrificado, não é? Aí ele era devolvido uma parte para a pessoa, o levita ia fazer o rito lá dentro. E aí a pessoa é diferente de um pai de família que diz, nós vamos fazer bem aqui uma refeição junto com Deus, não é? Senta os meninos tudo aí, vamos repartir o pão, a bebida aqui, o azeite, o caldo do cordeiro, tudo isso aqui, Deus está aqui junto conosco. Pega um pedaço de cada cor, bota numa pedra, toca fogo e diz aqui, Deus estava junto conosco, ele se alimentou da mesma coisa que a gente, nós estamos em comunhão. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é o que o levita, o sacerdote faz lá dentro do templo, que o ofertante não tem nada a ver, né? Não sabe nem o que está acontecendo lá, etc. Então não consegue dar aquela aproximação existencial. Ele se aproxima do altar. Mas o que isso tem a ver?
Então não conseguia realizar isso. Então vamos lá entender o que é perfeição. Perfeição no hebraico, melo, no grego, teleioses. O verbo aperfeiçoar no hebraico, male, no grego, teleio. Por quê? O que é esse gesto? É isso aqui, está aqui essa taça com metade da água. Então qual é o rito de consagração do sacerdote? É completar, chegar até a borda, é preencher o que falta. E qual é a função do sacerdote? É que cada um de nós, sejamos preenchidos com aquilo que falta. Possamos evoluir até completar a medida daquilo que Deus espera de nós. É isso, aperfeiçoar é isso. Era uma linguagem, sabe da onde desse verbo, dessas palavras? Era uma linguagem da culinária, do cotidiano. Esses verbos, esses substantivos eram usados para as coisas de cozinha. Preenche o copo, completa a panela, completa a jarra, completa a água do pote. Era usado na cozinha. Como aparece lá em Juízes 6:38. Era usado na cozinha. Certo? Agora passou para o rito de consagração dos levitas. Aí é completar aquele levita com o que falta para se tornar um mediador, não é? Completar a função do sacrifício era completar o ofertante com um dom que lhe falta para ele avançar. Então ele está lá, ele é chamado a ser humano, ele transgrediu, ele pecou, leva o animal naquele rito, ele é completado com aquilo que falta. O perdão é dado e continua atravessando o deserto. É assim que era para isso que funcionava. Só que não, com animais não dá para funcionar. Por isso que Jesus se irrita quando ele entra no pátio dos gentios. Jesus nunca fez nada contra o templo. Ele entrou no pátio dos gentios e aí estava cheio de animais. Quer dizer, sabe o que é eu chegar lá e dizer, dá essa ovelha bem aí, pago por ela, toma, para Deus. Mata lá e faz. Isso tem alguma coisa a ver comigo? Eu não sei o que isso tem a ver comigo. Isso tem alguma coisa a ver comigo? Como que isso é uma coisa que me completa? Como isso que é uma coisa que me evolui, que me aperfeiçoa? Como? Eu cheguei lá, paguei por uma ovelha, entreguei para o sacerdote. Isso tem alguma coisa a ver? Isso muda alguma coisa na minha vida? Eu não vejo como isso pode mudar a minha vida. Não é? Então é isso aí que foi perdendo o sentido. Então, agora o que acontece com Jesus? Com Jesus acontece o contrário, porque ele é um ser espiritual, é um ser celeste, é um filho de Deus, etc. E aí, é o filho de Deus, e aí o que acontece? Ele precisa, do que ele precisa para ser mediador? Tem gente que se estressa quando eu digo que Jesus precisou ser completado. Ele precisa encarnar, gente, ele precisa ser humano, ele precisa viver essa experiência que nós vivemos para poder estar no meio. Porque senão ele é só do mundo espiritual, o Logos lá, o Logos eterno de Deus junto com Deus lá. Está entendendo? Então, Jesus precisou ser completado. Faltava a ele humanidade. Então, Jesus foi completado com a humanidade para que nós pudéssemos ser completados com a divindade. Então, vamos ver uma coisa aqui. Aí a dimensão celeste ou espiritual. Nesse outro círculo está a dimensão da terra ou a dimensão material. O que aconteceu com o Filho de Deus foi essa vinda do celeste para o terrestre. Isso aí a carta aos Filipenses chama de kenosis, esvaziamento, abaixamento, do alto para baixo. Né? E o Evangelho de João chama de encarnação. A carta aos Filipenses chama kenosis, abaixamento, e João chama encarnação. É a vinda de lá para cá, do mundo de lá para o lado de cá. Para quê? Para que quando ele morresse e voltasse, nós pudéssemos fazer o caminho inverso, que na teologia é chamado de teosis e na Bíblia é chamado de ressurreição. Quem usou o termo teosis é um termo grego que significa divinização, deificação do ser humano.
Claro que nós nunca chegaremos a ser o Deus mesmo, nós não somos Deus, nós somos humanos. Mas a divinização do ser humano, falado por Atanásio de Alexandria, um santo católico, portanto não é a Ilha que está dizendo heresia. As heresias são outras. Aí foi dita por Atanásio de Alexandria, ele usava bastante o termo theosis na obra dele, que chama Sobre a Encarnação do Verbo de Deus, no capítulo 54 dessa obra. Ele diz que o Filho de Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Não Deus no sentido de Deus mesmo, mas naquela plenitude de que ele é chamado a ser, não é? De participar de uma filiação divina. Claro que Deus sempre será Deus, não é? Mas a nossa elevação, então ele desceu ao mais baixo para que nós pudéssemos ir ao mais alto. É isso que ele está falando de uma evolução do ser humano, de um amadurecimento, de uma plenificação, não é? Certo? Então era para isso que existia o sacerdócio levita, só que não funcionou. Como podia funcionar? Não tinha condições, né? Como que poderia funcionar? Não poderia. Dá um toque. Estão entendendo isso aí? Depois vocês têm esses slides, quem quiser, a gente faz impresso, etc. Bom, então, é um sacerdócio pleno, que ele realizou aquilo que os levitas não conseguiam realizar, que era essa elevação do ser humano. Então, lembre-se do deserto. Esse complemento, essa elevação de Jesus, do Cristo, nos puxa para frente, para estar como ele está, para ser como ele é. Então a gente tem que atravessar esse deserto e chegar lá, nessa plenitude. Chegar nessa plenitude. Esse é o objetivo, esse é o alvo. Né? Então ele conseguiu isso, não foi... Jesus não passou por um rito para ser completado sacerdote como os levitas passaram, para ser aperfeiçoado sacerdote como os levitas. Não. Quando foi? Que momento ele fez isso? Quando ele fez o último ato do seu sacrifício, que foi doar a própria vida na cruz. Isso aí foi a completude, porque aí ele ressuscitou e a garantia de que se nós não nos atrasarmos no deserto, nós vamos estar com ele. Estar no mesmo patamar que ele. É esse o objetivo. Não é? É difícil? Bom, não é tanto uma coisa que eu faço, mas é uma coisa que Deus faz em mim. Se eu deixo, eu vou colaborando. Não é? O principal que era para ser feito já foi feito. Só falta mesmo a minha decisão pessoal. Então ele vai dizer, é um sacerdócio excelente. É o capítulo 8. Que tipo de sacerdócio é esse? E ele vai dizer, e esse é o tema central que nós estamos estudando. Olha só, tem gente que não sabe do que a carta aos Hebreus fala, pois ele diz em 8.1, ora, o tema central da nossa exposição é que realmente nós temos esse sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Esse é o tema central, ele está dizendo, este é o tema central. Qual será mesmo o tema central de Hebreus? Mas o autor disse, este é o tema central. Não é? O tema central é o sumo sacerdócio de Cristo. Então, e onde é que ele ministra? Onde é que ele faz a liturgia? A palavra liturgia grega, liturgia, que é traduzido por ministrar. Onde é que ele exerce seu ministério? Onde é que ele faz a sua liturgia? Na tenda verdadeira. Então tem uma que é falsa. No santuário verdadeiro. Não é no santuário falso. Segundo o modelo indicado para que eu habite. Então veja só. Em Êxodo 25, Êxodo capítulo 25, versículo de 8 a 9, Deus diz a Moisés, eu quero que você construa uma tenda para estar no centro do acampamento, aquele modelo lá dos dias anteriores, não é? Vai estar no centro do acampamento das tribos. É uma tenda, eu vou lhe mostrar, vou lhe dar uma visão de como é isso no céu.
e você vai tentar copiar numa tenda. Esse é o texto de Êxodo. Certo? Você vai tentar copiar aí de maneira, né? Vai ser difícil copiar um santuário celeste, mas é por quê?